Olá, estudantes do Corpo e Saúde e Linguagem, estamos de volta para mais uma aula, ó. Tá chegando o final, hein, turma? Tá chegando o final do nosso segundo bimestre. Nós já estamos aí já há um tempinho juntos conversando sobre performance, artistas. E hoje não estou sozinho, estou com o professor Josélio. Tudo bem, professor? Tudo bem, Prof. Fernanda? Sejam todos bem-vindos a mais um momento de troca. E é um prazer estar aqui com vocês nessa aula tão legal aí de expressões artísticas, entender um pouco da arte, o corpo em movimento, né, Prof. Fernanda? É isso aí. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os artistas. A gente está falando de performance, a gente viu vídeo de performance, hoje está na hora da gente falar um pouquinho dos artistas. Assim, tem muito artista conhecido, mas eu peguei assim uma seleção de uns um pouquinho mais conhecido para a gente poder pesquisar, para a gente ficar por dentro da história desses artistas, por que eles começaram com a performance, né? Bom, o objetivo, já conhecemos e vivenciamos elementos da performance de diferentes maneiras, né? Como eu já acabei de falar. Esse é o momento da gente reconhecer alguns artistas performáticos e produzirmos nossas próprias performances como forma de dar sentido à trajetória percorrida neste componente. Porque sabe, professor Josélio, o final, a culminância dessa nossa atividade aqui é fazer uma performance. Certo. E quanto mais a gente conhecer de artista, de performance, de ideias, mais rica fica a nossa. Sim, porque a gente vai aumentando o nosso repertório pessoal, né? A gente vai construindo a possibilidade de ter muitas referências sobre essa linguagem. Então, quanto mais a gente consome, a gente aprecia, né? A gente sempre chama de nutrição estética. Eu tenho o quê? Um leque maior para conseguir fazer o meu processo de criação se desenvolver de uma forma mais fácil, mais fluida, né, Prof. Fernanda? É isso aí. Então, para iniciar a nossa atividade, a gente vai promover um momento de apreciação de obras criadas por artistas da performance. Aí, professor Josélio, eu fiz uma curadoria minha de artistas que eu achava que era importante a galera saber. Mas o professor aí em sala de aula e você, estudante, vai fazer a sua curadoria. Vai ver qual que é o artista que mais te chama a atenção, que você mais gostou, o grupo, né? Que tem grupos de artistas que chamam mais atenção. Então, eu peguei uma galera das antigas e peguei uma galera mais jovem. Mas você aí em sala de aula, faça a sua curadoria. Eu vou começar com o quadrinho do Saiba Mais, que está aí na tela, ó, que vai falar sobre a Clarice Lima e o Hélio Oiticica. O Hélio Oiticica, então tem aí os dois links, que eu não posso passar aqui, mas está do nosso livro, isso. O Hélio Oiticica, ele fez uma obra chamada Parangolé, que é uma capa de vestir, que eu gosto muito de trabalhar com essa ideia de você vestir a obra de arte e aí você faz performances, né? E costura coisa, pinta, isso é uma coisa legal que você pode introduzir dentro da sua performance, uma capa coletiva onde todo mundo... e é uma coisa simples, você pode pegar um tecido velho, um lençol velho, cortar só a cabeça, colocar e ele fica um lençolzão, né? Exatamente. E a gente costura, coisa, pinta. Porque quando a gente desenvolve também esse processo criativo com relação ao nosso figurino, você já está desenvolvendo ali uma conversa com a sua performance, né, Prof. Fernanda? Porque de acordo com a sua temática, você vai usar as cores, as formas que realmente simbolizam, que trabalham a intenção que você tem no seu processo criativo. Então, eu vou falar sobre a fome no mundo, na minha performance. Como é que eu vou desenvolver esse processo criativo com o figurino? Essa proposta do Hélio Oiticica realmente traz essa conversa de ligação com o fio condutor. Qual que é a minha temática, qual que é a proposta, né? E aí a gente começa a desenvolver um processo de criação mais coeso. É isso aí. Mais um quadrinho do Saiba Mais, que está dentro do caderno de vocês, dentro do mapa. Então tem aí uma visita guiada a Hélio Oiticica, onde vai ter os parangolés e as bólides, que é legal vocês assistirem para trazer ideias. Outra pessoa que faz performance, que esse é mais das antigas, é o John Cage. Ele mexe com som, é muito interessante, mexe com outro estilo de performance. E nós temos um outro que é Joseph Boaz, eu acho que é assim que fala. Ele faz performance com animais. Eu não gosto muito. Me dá um pouco de aflição, mas é interessante você conhecer a proposta dele, conhecer a história, o porquê ele chama atenção. Então ele faz uma performance com um coelho, ele faz uma performance com um coiote, enfim, turma. Deixo a dica aí para vocês assistirem. Mas nós vamos começar a nossa aula falando de um artista nacional, coisa nossa,
Flávio de Carvalho. Então, Flávio de Carvalho já tinha feito muitas performances antes desse tipo da arte ganhar fama. Ele é considerado precursor da performance no Brasil. Idealizou a experiência número 3 e a peça teatral O Bailado dos Deuses Mortos, uma crítica radical e histórica do mundo artístico e seu contexto. O artista causou polêmica ao realizar um experimento social e psicológico, caminhando em uma procissão religiosa que contava com uma multidão de fiéis, com questionamento sobre a Sociedade Católica de São Paulo. Ele quase correu o risco de ser linchado se não fosse a polícia tirar ele de lá. E essa experiência número 3, ela fala sobre se eu não estou enganada, a experiência número 3 fala de uma roupa que ele... Eu não sei se a experiência número 3 foi essa da procissão ou uma roupa que ele fez. Deixa eu ver se está no próximo vídeo. Não, na próxima. Ele fez uma roupa que ele falava que era uma roupa tropical, professor. Certo. Porque aqui, ele era do Rio de Janeiro, era muito calor no Rio. O que ele fez? Ele fez uma roupa, ele desenhou, estilizado uma saia. Porque ele achava que as pessoas tinham que andar com saia. Porque era mais fresco, mais fresquinho. Mas a sociedade da época não aceitava. Essa polêmica da procissão, foi a mais... Ele foi bem... ousado, ele colocou um boné, porque numa procissão você não coloca boné, porque é falta de respeito, e ele andou de contra a procissão, todo mundo vindo para cá, ele foi andando para cá, e ele foi questionando essas questões da religiosidade, da hipocrisia. Então, assim, no meio de uma procissão, todo mundo lá rezando, acreditando naquilo, ele andando de contra, com um boné, e ainda questionando essas questões religiosas, professor, aí quase mesmo ele foi linchado. Ele acabou indo preso, né? Mas assim, acho que ele acabou indo preso por uma questão de segurança. Sim, né, para que ele realmente, as pessoas que ficaram incomodadas com a performance, né, com a interferência que ele fez ali dentro daquela manifestação, não, né, pudessem ali ferir a sua integridade física, né, enfim. Mas é legal a gente pensar por que o artista faz essas provocações, né, por que o artista, ele poderia ficar ali quietinho na dele, desenhando uma florzinha, né, a gente fala assim, ai, para que o artista foi fazer essa performance ou essa obra de arte que incomoda tanto? Exatamente por isso, para fazer com que as pessoas reflitam sobre algumas temáticas. Algumas temáticas são mais simples, como flores, como chocolate, eu gosto de viajar, eu gosto roupa, de também a roupa dele, esse da roupa eu achei interessante pensar, né? Mas às vezes a gente faz realmente a sociedade pensar, e alguns pensamentos, nem todo mundo pensa da mesma forma, e que bom que todo mundo pensa diferente, né? Então, quando a gente confronta uma ideia com a outra, realmente existe esse conflito aí, né, do público. Algumas pessoas podem achar normal, tranquilo, até interessante a proposta dele, mas tem gente que pode realmente se incomodar. E realmente o artista, ele traz essa proposta, fazer a gente refletir sobre a nossa sociedade, principalmente quando a gente fala de arte contemporânea. A arte contemporânea, ela está falando sobre os assuntos que a nossa sociedade apresenta, né, na contemporaneidade, como o próprio nome diz. Então, ele acaba fazendo um choque ali de ideias, né, Prof. Fernanda? E é muito legal porque você faz um protesto através da arte, que na verdade não fere ninguém, mas as pessoas acabam se incomodando, mas nada como protestar através da arte, e foi o que o Flávio de Carvalho fez. Eu trouxe para vocês aí um vídeo, eu não vou poder passar, é só para vocês printarem. É um documentário, Flávio de Carvalho, o antropófago ideal, que vai contando a história do artista, o porquê que ele se incomodava. Ele é da década de 70, então a gente tem que pensar no contexto histórico e social daquela época, né? Então, por isso que algumas coisas chocavam tanto. De repente, se ele fizesse hoje, talvez não chocasse tanto, né? Mas naquela época chocava, e foi um artista sensacional, turma, que temos que guardar no coração porque é coisa nossa. Outro artista da performance, essa aí ela é bem polêmica e bem conhecida, é a Marina Abramović. Então, a Marina Abramović se destaca no meio performático por ser uma das mais emblemáticas e envolventes artistas. Ela é nascida na Sérvia, é uma artista performática que iniciou sua carreira no início da década de 70 e manteve-se em atividade desde então, até hoje, ela é viva, tá? Ela é considerada a avó da arte da performance. Então, essa aí tem que assistir, turma, nem que for um videozinho dela. Seu trabalho explora as relações entre o artista e a plateia, os limites do corpo e as possibilidades da mente. A Marina Abramović, ela faz coisas muito
não é chocantes, mas assim, é sempre muito impactante o que ela faz como obra, assim. Teve um período que ela fez uma obra de arte, ela casou com outro artista plástico, né, que também era da performance, e eles fizeram várias performances juntos. Então, teve uma obra que eu achei bem interessante, que eu vou contar para vocês já já. Então, ó, trabalhos da Marina, artist body. Então, ela fazia muita performance com o corpo, muita performance com o corpo, com o público. Tem aí o nome de alguns trabalhos dela que você printa a tela, põe na internet e procura. E tem um que chama The Lovers, que eu até deixei no final aí, para contar a história para vocês, porque eu achei a história muito bonita. Ela era casada e aí ela resolveu se separar. Eles se separaram, acabou o amor e eles se separaram. Mas eles resolveram se separar em forma de performance. Não era simples assim, né? Vamos se separar e acabou. Eles foram até a muralha da China, cada um numa ponta da muralha da China, segurando uma bandeirinha, acho que era azul ou vermelha, e eles foram andando pela muralha da China, até se encontrar no meio da muralha. Quando eles se encontraram no meio da muralha da China, eles se abraçaram, trocaram as bandeirinhas, acho que um estava com uma cor, outro estava com outra, se abraçaram e se despediram ali no meio da muralha da China. E ali foi a separação. Nossa, Prof. Fernanda, que poético, né? Poético. E artístico. Você sabe que E performático. Performático, boa. Você me fez lembrar de uma professora da faculdade que ela era casada com a arte. Você acredita? Nossa. Ela realmente usava uma aliança, tinha um documento. Eu esqueci o nome da professora agora, mas ela era casada com a arte. Então, os artistas têm uma relação muito forte com a sua arte, né? E com o que eles propõem, com os seus ideais. Por isso que às vezes acabam trazendo essas vertentes tão diferenciadas como essa separação, né? Esse The Lovers está no YouTube, você pode acessar, é bonito de ver, assim, é triste também, interessante, né? Como a sua vida e arte estão todas juntas, né? Estão interligadas, né? A arte, ela sempre reflete ali os nossos pensamentos, os nossos ideais. Eu acho que muito mais, a gente costuma dizer que a arte expressa os nossos sentimentos, mas muito mais os nossos pensamentos, né? Porque a gente realmente reflete tudo aquilo que está aqui na nossa mente, nesse campo, e a gente coloca isso para dialogar com o público, que é onde a gente tem essas reações aí, que são reações que podem realmente trazer um link, né? Como a gente se comoveu aqui com essa relação da Marina, né? Dessa separação dos amantes, ou realmente chocar, como foi citado nas obras anteriores, né? Mas a Marina tem obras muito, muito interessantes e muito chocantes, vale a pena. E toda a obra dela sempre tem um cunho social, sempre tem estamos chamando a atenção. Bora lá para mais um brasileiro na nossa etapa aqui, que é o Nelson Lehner, que esse também não pode faltar na nossa lista de saberes. Ele foi o criador do Grupo Rex. Esse Grupo Rex, ele foi um grupo de arte contemporânea que fez muita coisa legal e teve muito artista bacana dentro desse grupo. Então, ele é o criador do Grupo Rex e sempre causou muita polêmica e controvérsia. É um grupo, ele sozinho e esse grupo causaram muito. Ele é paulistano, ele formou um grupo aqui em São Paulo, que é muito legal. Ele fez uma exposição chamada Exposição Não Exposição, que eu gostaria muito de estar junto. Eu tenho certeza que o professor também ia querer, porque eu vou contar para vocês o que aconteceu nessa exposição não exposição, que questionava o aspecto comercial das obras de arte por meio de suas obras e apresentações artísticas. Então, nessa performance, o artista ofereceu suas obras gratuitamente ao público. Ele convidou todo mundo para ir na galeria. Certo. E você podia lá pegar o que você quisesse. Qualquer obra. Qualquer obra. Que eu gostei, levei. Isso, sem pedir nada. Esse tipo, você tirava da parede mesmo, pegava e levava. Gostei. Agora pensa, hoje você tá com uma obra em casa do Nelson Lehner. Com certeza quem retirou, pegou aquela obra naquele momento aí dessa exposição, não exposição, deve ter aí um tesouro na sua casa, ou enfim, em qual espaço ela estiver, né? Com certeza, foi uma performance e não preciso nem dizer que em um segundo, pouquíssimos minutos, o povo esvaziou a galeria. Eu esvaziava também. Eu gostei dessa ideia. Quem sabe a gente pode fazer isso na sala de aula. Já pensou? Montar uma exposição e o público lá da escola que for passando vai levando o trabalho que ele gostou? Boa ideia. Né? E essa é só uma das obras, das muitas obras performáticas que o Nelson Lehner fez.
E o Grupo Rex também fez coisas muito legais. Geralmente as bienais aqui em São Paulo expõem obras do Grupo Rex. Eu gosto bastante, esse grupo tem muita coisa polêmica. Trouxe aí para vocês um vídeo, é uma entrevista do canal Metrópolis que fala um pouquinho dele, das obras dele, das relações, mostra ele também um pouquinho. Printa a tela aí, tá, turma? São vídeos que eu não tô podendo passar, é só vídeos que eu tô deixando como orientação para vocês, certo? Bom, tem mais uma artista. Essa é conhecida por uma coisa, mas pouca gente sabe da outra coisa dela. Yoko Ono, ela foi a esposa do John Lennon, mas poucas pessoas sabem que, na verdade, ela era uma artista plástica. Tem um vídeo que acho que eu trouxe para vocês que foi como eles se conheceram, que é muito lindo. Então, a Yoko Ono tem no perfil das suas obras, tanto musicais quanto plásticas e conceituais, a provocação, a introspecção e o pacifismo. Então, ela era muito de falar sobre a paz mundial nas obras dela. Sendo essas famosas no mundo inteiro. Ela é uma das principais artistas da arte performática também. Provocadores sem limites, Yoko se utilizou da arte conceitual para indagar sobre questões do cotidiano, desafiando todas as formas de pensar. A performance Cut Piece de Yoko Ono é uma das suas mais famosas. Então, procura na internet, eu não vou poder passar aqui. Essa eu não quero nem falar com vocês, porque ela é muito diferentona, assim. Procura assistir, depois se quiser comenta em sala de aula, que vale muito a pena, muito diferente. Eu trouxe um vídeo, mais um print para vocês tirarem, que aí nesse vídeo explicando Yoko Ono, como que o John Lennon conheceu a Yoko, ele recebeu um convite, ele já era super famoso, né, cantor dos Beatles, ele recebeu um convite para ir numa exposição de uma artista aí qualquer, tal de Yoko Ono, quem é essa aí? E ele foi, porque acho que estava sem fazer nada para fazer, eu vou. Ele gostava muito de arte, o John Lennon, né? E quando ele chegou, ele se deparou com uma obra de arte, que parece que era uma escada, estava entendendo muito bem, né? E no final da escada, no descritivo da escada, ele falou que, diz ele que ele estava esperando ler qualquer coisa no descritivo, mas disse que no descritivo estava escrito somente a palavra sim. E aí diz que ele se apaixonou perdidamente pela Yoko Ono. É por isso. Só o que a gente falou, né? As relações Hoje eu estou... hoje é só história de amor, fins, começo. Eu trouxe um fim e um começo, Exato, né? E dentro da arte. Ele se apaixonou por ela dentro de uma exposição que era dela, de uma exposição da Yoko. E aí viveram um caso de amor super conhecido aí mundialmente. Muito bacana. Eles têm um filho. Muito bacana, né? A arte e o amor. Hoje a nossa aula tá bem romântica, por isso que eu vim de coraçãozinho. É por isso. Você nem sabia, mas era isso. Exatamente. Temos mais um artista que é o John Cage. Então, John Cage, ele era músico, na verdade, muito influente e criativo nos Estados Unidos. Em sua arte performática, explorava técnicas sonoras diferentes com músicas aleatórias. Como uma espécie de protesto e controvérsia, exaltou o silêncio em seu trabalho, valorizando a sensação de desconforto e prestigiando o silêncio em relação ao som e à música. Tem aí um vídeo dessa apresentação, é uma apresentação muito interessante. E o professor Anderson, que ele toca instrumentos musicais, ele estava me explicando umas coisas legais. Que ele fala que o silêncio faz parte da música, faz parte daquelas pausas de silêncio, fazem parte da música. E o John Cage, ele faz uma coisa que muito interessante que eu não vou contar. Assistam o vídeo. Com essa questão do silêncio e da música, é uma apresentação muito diferente também. Deixa aí o link do vídeo para vocês, por dentro da arte, John Cage. E nossa aula já está quase acabando, viu? Quase acabando. Falamos de bastante artista, Para finalizar, roda de conversa, turma. Vamos nos unir em uma roda de conversa para compartilhar seus registros num movimento coletivo de identificação e reconhecimento do que foi construído até aqui. Então, espera-se que você tenha pesquisado em casa também alguns artistas performáticos. Eu trouxe a minha curadoria, como eu disse, pautada no amor. A curadoria de hoje está pautada no amor. Você também vai ter a sua curadoria e vai trazer para os seus colegas aquela performance que você viu, que você assistiu diferente dentro do YouTube, ou que você ficou sabendo que você estudou, aquele artista que te chamou a atenção, porque tem muito artista performático, tanto no Brasil como no exterior, tem muita coisa legal. Tem performance, como a gente já tinha visto, de dança, de teatro, social, tem muita coisa bacana.
certo? Muito bom. A aula de hoje foi maravilhosa, hein, Prof. Fernanda? Gostei bastante. Então a gente fica por aqui. Espero vocês para bater um papo. Se você aparecer, eu acho que até conto para vocês como que foi a performance do John Cage. Tchau, tchau.